Existe um antigo ditado de Hollywood que diz que as pessoas demoram um bom tempo para ficarem famosas da noite para o dia. Algumas das maiores celebridades do mundo chegaram ao fundo do poço antes de começar a decolar para o sucesso. Aqui estão 20 pessoas famosas que já viveram na rua. Número 20. Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin foi uma das primeiras estrelas de cinema da história, o rei da era da comédia muda. Seu personagem mais famoso foi o Pequeno Vagabundo. Pareceu ser o papel perfeito para Chaplin, já que ele cresceu, literalmente, nas ruas de Londres. Em 1898, depois da morte prematura de seu pai, a mãe de Chaplin foi internada num hospital psiquiátrico. O menino de apenas 10 anos e seu irmão mais novo foram forçados a viver e trabalhar nas ruas. Quando morreu, em 1977, Charlie Chaplin era um multimilionário. Esse foi mesmo do lixo ao luxo. Número 19. Steve Harvey. Hoje em dia, os programas de TV do Steve Harvey, como Family Feud, por exemplo, são assistidos por milhões de pessoas. Ele lucra mais de 100 milhões de dólares. Entretanto, nem sempre a vida foi fácil para Steve. Nos anos 80, enquanto ele estava apenas começando sua carreira de comediante, passou 3 anos morando em seu Ford Tempo 76. Ele tomava banho em postos de gasolina ou em piscinas públicas. Por fim, Steve lançou o programa Showtime at the Apollo. Ficou super famoso e o resto é história. Número 18. David Letterman. Ainda falando de grandes estrelas de talk show, quando David Letterman se mudou de Indiana, onde cresceu, para Los Angeles, ele ficou sem ter onde morar. Por sorte, David tinha uma picape Chevy 73 e foi lá onde ele passou a viver por um tempo. Começou a escrever piadas para o comediante Jimmy Walker e foi aí onde tudo começou. Atualmente, David faz 50 milhões de dólares por ano, apresentando seu Late Show na CBS. Número 17. Harry Houdini. O maior mágico de todos os tempos, Harry Houdini é conhecido por conseguir desaparecer num passe de mágica. Quando ele tinha uns 12 anos, desapareceu de casa e pulou num trem comercial. Quando percebeu, estava em Missouri sem nada, tendo que mendigar centavos nas ruas para sobreviver. Mais pra frente, a habilidade de Harry de escapar de situações difíceis fez com que ele se tornasse famoso, sendo um homem extremamente rico quando morreu, em 1926. Acumulou um patrimônio de $500 milhão. Número 16. Carmen Electra. Antes de alcançar a fama como modelo e atriz do Baywatch, Carmen Electra passou muitos anos em Hollywood, tentando ganhar a vida de alguma forma. Ela tinha acabado de terminar de trabalhar com o Prince, e tudo parecia estar indo bem. Entretanto, seu namorado quis terminar a relação, e roubou todo o seu dinheiro, deixando Carmen no fundo do poço. Ao longo dos anos seguintes, Carmen ficou vivendo na rua, até o Baywatch chegar para salvar sua vida. Número 15. Shania Twain. A rainha do pop country do fim dos anos 90 teve uma infância longe do ideal. Ela cresceu com um pai abusivo e depois de fugir de casa, viveu em Toronto em abrigos para pessoas sem teto, dormindo muitas vezes dentro de ônibus quando os abrigos estavam lotados. Quando Shania tinha 22 anos, seus pais morreram num acidente de carro e ela foi atrás de seus 3 irmãos mais novos para ajudar eles a superar a tragédia. Felizmente, a carreira musical da cantora acabou decolando. Hoje ela tem um patrimônio de 350 milhões de dólares. Número 14. William Shatner. Estamos mostrando famosos que viveram na rua antes de se tornarem conhecidos. Com William Shatner, aconteceu um pouco diferente. Ele foi morar na rua depois de ter estado no auge. William ficou famoso por interpretar o Capitão Kirk do Star Trek, mas quando a série foi descontinuada em 1969, ele logo ficou sem nenhum tostão. Após um casamento que acabou mal, Shatner encontrou um trabalho como ator de teatro, mas não podia arcar com sua estadia em hotéis, tendo que dormir em sua caminhonete. Número 13. Sam Worthington. Enquanto a maioria das estrelas sem teto que mostramos teve que se esforçar muito para sair da pobreza, Sam Worthington conseguiu ficar rico de uma só vez. Ele vivia dentro de seu carro, nas ruas de Los Angeles, quando foi a maldição para atuar como Sully, no filme Avatar. O diretor James Cameron deu o papel a Sam, e Avatar acabou se tornando um dos filmes de maior sucesso já criados. Hoje, Sam vive no Havaí e tem um patrimônio de aproximadamente 12 milhões de dólares. Número 12. Dr. Phil. O psicólogo da TV, Dr. Phil McGraw, é conhecido por suas atitudes e falas duronas na TV. Isso porque em sua infância e adolescência, ele teve que se virar nas ruas. Quando tinha 12 anos, Phil vivia num carro em Kansas City com seu pai, que estava estudando para se tornar um psicólogo. Dr. Phil seguiu seus passos, alcançando a fama através de participações no programa da Oprah Winfrey. Ele tem atualmente um patrimônio de mais ou menos 300 milhões de dólares e mora numa mansão em Beverly Hills. Número 11. Kelly Clarkson. Programas de talentos na TV são especialistas em transformar pessoas anônimas em superestrelas. Kelly Clarkson é uma que ganhou na loteria quando venceu a primeira temporada do American Idol. Entretanto, a história de Kelly é mais comovente do que se espera de um show de talentos. Seu apartamento tinha pego fogo e Kelly estava completamente falida, forçada a dormir no carro ou em abrigos para sem teto, enquanto esperava seu grande momento chegar. Ela hoje tem um patrimônio de mais ou menos 28 milhões de dólares. Número 10. Tyler Perry. Nos anos 90, antes de se tornar um dos artistas mais bem pagos do mundo, Tyler Perry passou anos tentando conseguir emplacar alguma coisa.
Ele havia escrito a peça I Know I've Been Changed, mas ninguém queria encenar uma obra escrita por um escritor e produtor desconhecido. Durante 6 anos, Tyler, completamente sem dinheiro, não tinha onde morar e dormia em seu carro pelas ruas de Atlanta. Em 1998, Tyler finalmente conseguiu colocar sua peça em cena, a qual se tornou um grande hit e levou ele ao sucesso. Tyler hoje tem mais de 600 milhões de dólares. Número 9. Sylvester Stallone. O caminho para o estrelato foi cheio de desafios para Sylvester Stallone. Em 1970, desesperado por conseguir estourar na indústria cinematográfica, um Stallone jovem e falido ficou sem teto por 3 semanas, dormindo na estação rodoviária de Port Authority, em Nova York. Foi lá que ele viu um aviso de casting para um filme adulto chamado A Festa no Kitty and Studs. Stallone conseguiu um dos papéis, o que deu a ele uma experiência no cinema. O filme adulto pagava somente $100 por dia, mas já foi suficiente para que ele conseguisse sair das ruas. Número 8. Hale Berry. Quando tentava conseguir trabalhos como atriz em Nova York, a jovem Hale Berry dependia do dinheiro de sua família para sobreviver. Certo dia, sua mãe decidiu que já era suficiente e parou de mandar dinheiro à filha. Completamente falida, Hale foi forçada a viver no abrigo de pessoas sem teto e acabou conseguindo emprego como garçonete para tentar sair da miséria. Hoje, Hale reconhece os méritos de sua mãe na sua jornada para o sucesso. A forte perseverança da mãe de Hale deu à jovem força suficiente para superar qualquer situação. Número 7. Chris Pratt. Aos 19 anos de idade, Chris Pratt, ou Burt McLean, como era conhecido naquele tempo, era um mendigo na praia de Maui, no Havaí. Sem dinheiro para pagar o aluguel, ele morava com um amigo em uma van infestada de pulgas e ratos. Entretanto, foi nessa época que Chris conseguiu sua grande chance. Um dia, trabalhando como garçom no Bubba Gump Shrimp Company, ele serviu a atriz Rae Dawn Chong. Chong chamou ele para fazer parte de seu primeiro filme como diretora, Amaldiçoados 3, e o resto é história. Hoje, ele tem um patrimônio de $40 milhões. Número 6. James Cameron. Ele é bastante famoso como um dos diretores de cinema mais bem-sucedidos de todos os tempos, tendo lançado clássicos como O Exterminador do Futuro, Titanic e Avatar. Entretanto, da mesma forma que os outros atores dessa lista, James Cameron também começou de baixo. Enquanto estava escrevendo Terminator, James estava completamente quebrado, dormindo em seu carro em Los Angeles e mal conseguindo sobreviver. Ele vendeu os direitos de Terminator por $1. O filme acabou lucrando mais de 77 milhões. James não viu sequer um centavo dessa grana, mas esse filme deu a ele a credibilidade que precisava. Hoje ele tem mais de $700 milhões como patrimônio. Número 5. Jennifer Lopez. J.Lo é conhecida hoje por seu comportamento extravagante e ostentoso, mas nem sempre foi assim. Quando tinha 18 anos, queria ser uma dançarina, mas sua mãe queria que ela entrasse na faculdade. Inconformada, a rebelde Jennifer saiu de casa, dormindo num velho sofá de estúdio de dança, onde ensaiava. Bastaram alguns meses para que ela fosse aceita num tour de dança pela Europa. Quando voltou a casa, ela conseguiu um papel no show em Living Color. Aí nascia a lenda J.Lo. Hoje em dia, ela tem mais de $300 milhões. Número 4. Hilary Swank. Que nem muitos desses atores, Hilary Swank passou bastante tempo dormindo em seu carro, enquanto tentava melhorar de vida. Diferente dos outros, a mãe de Hilary também estava dormindo com ela no carro. Devia ser um lugar bastante apertado. Elas também viveram um tempo numa casa vazia de uma amiga que estava à venda. As duas tinham que sair durante o dia para que os possíveis compradores não vissem ninguém por lá. No fim, Hilary ganhou 2 Oscars e construiu um patrimônio de mais de $40 milhões. Número 3. Daniel Craig. É difícil imaginar o James Bond vivendo nas ruas, mas é verídico. Quando era ainda apenas um ator mais batalhado pelo sucesso em Londres, Daniel Craig chegou a ter que dormir nos bancos de praças. Nesses tempos, os únicos papéis que Daniel podia conseguir eram como garçom em cenas de restaurante. Não demorou muito para que ele se levantasse dos bancos e encontrasse papéis de TV e teatro britânicos, antes de fazer o seu nome em seu clássico papel como agente 007. Hoje, Craig ganha ao redor de $20 milhões por filme. Número 2. Jim Carrey. Dizem que a comédia aflora quando passamos por situações difíceis. Isso é algo que realmente faz sentido na vida de Jim Carrey. Quando ele tinha 15 anos, seu pai perdeu o emprego e a casa em que sua família vivia. Todos tiveram que morar numa van por bastante tempo, viajando pelo Canadá e dormindo em estacionamentos. Jim trabalhou uma época como zelador de uma escola para ajudar sua família. Hoje em dia, Jim Carrey tem um patrimônio de mais de $150 milhões e diz que a educação dura que recebeu deu a ele um senso de humor bastante especial. Número 1. Steve Jobs. Você deve estar pensando, se Steve Jobs já foi sem teto, então qualquer um pode ter sido. Mas é verdade, isso realmente aconteceu. Enquanto estava na faculdade, Steve não tinha dormitório nem dinheiro. O jovem Jobs tinha que dormir todas as noites no chão do quarto de seus amigos, e sua fonte de renda era as garrafas de vidro de Coca-Cola que juntava para devolver às lojas em troca de 5 centavos por cada um. Ele comia somente uma refeição quente por semana, no templo de Hare Krishna da região. Por sorte, Steve teve talento mais que suficiente para sair dessa situação. Fundou a Apple, produzindo Mac, iPod, iPhone, entre outros. Quando morreu em 2011, tinha um patrimônio de mais de $10 bilhões.